Bom, a gente vai sair um pouco agora da análise do discurso e vai para linguística computacional. O meu trabalho é sobre... Eu vou propor uma análise linguística de reações das mídias sociais do sensacionalista. E essa análise, ela é uma análise... Faltou a palavra automática aqui para poder definir bem qual é o trabalho. Eu tenho bacharelado e mestrado na UFSCar. No meu mestrado eu trabalhei com identificação automática de ironia. E agora no doutorado eu trabalho com a detecção automática de notícias satíricas, especialmente do site sensacionalista. Também faço parte do NILC, que é um grupo de pesquisa de linguística computacional interinstitucional, e também faço parte do projeto Pinando, que é um projeto de detecção automática de fake news e de opiniões extraídas da internet. Então, eu vou apresentar sobre as mídias sociais, o papel das mídias sociais e as fake news, a importância do Big Data e o que é a misinformation e a disinformation, os dados da análise que eu proponho e o que pode ser feito e as nossas perspectivas futuras. Então, com o crescimento da internet, da web 2.0, não só o aumento de dados, ocorreu o aumento de dados, como também a reprodução de informações veiculadas na internet. E essas informações que estão sendo veiculadas nessas redes sociais, elas não têm nenhuma fiscalização, nenhuma filtragem editorial do que é dito, né? Então, a gente não sabe se é verdade ou se é mentira. E o maior problema dessas mídias sociais atualmente é a rápida reprodução de uma pessoa para outra. A gente viu o caso do Gugu, que antes de decretar a morte dele, ele já tinha morrido fazia 2 dias. Então, o Twitter ele tem ele é um dos elementos principais nessa reprodução, porque o retweet ele permite que a gente compartilhe essa notícia rapidamente, e além não só compartilhar, também a gente poder emitir nossa opinião em relação a essas notícias que estão sendo compartilhadas. E nesse compartilhamento a gente perde muita informação de quem escreveu a mensagem, de onde ela veio, para onde ela vai, e às vezes a fonte também é perdida. No entanto, é possível recuperar automaticamente grande parte desses dados que estão na internet. Não, pode passar. E aí entra o papel do Big Data. Porque a fake news é um problema, e é um problema de Big Data, porque a gente tem tem muito conteúdo online e a gente pode trabalhar muito facilmente e extrair muito facilmente esses conteúdos que estão circulando. Então, mas quais são esses conteúdos que são compartilhados? Porque não são só as notícias falsas, são os usuários que estão consumindo. Quem são essas pessoas que estão consumindo, né? E quem está compartilhando? Como que o usuário está entendendo notícias satíricas, por exemplo? Eles estão conseguindo entender o humor dessas notícias? Ou eles acham que aquilo pode ser uma verdade? E também o perigo do discurso de ódio, que também pode ser tratado dentro desse assunto. Então, Wardle, eu não sei falar o nome, de Karchan, ele propõe três classificações para conteúdo enganoso: a misinformation, que são notícias erradas, mas que são compartilhadas não intencionalmente; informações imprecisas, como datas erradas; e o conteúdo satírico. A disinformation são aqueles conteúdos falsos e fabricados
para serem falsos, como mudanças de contexto, data e conteúdo. E a malinformation, que é a publicação deliberada de informações privadas ou discurso de ódio. Além disso, Rubin, Chen e Corroy definem também 3 tipos de conteúdo enganoso: notícias fabricadas, boatos e notícias satíricas. E eu vou focar em notícias satíricas, que o usuário da internet pode não deixar passar batido o humor que está presente lá e compartilhar essas notícias. Eu vou passar aqui, senão não vai dar tempo. Pode passar. Então, eu trouxe alguns exemplos. Bolsonaro tem 30% de ruim ou péssimo e 70% fugiram só de ouvir seu nome. E Bolsonaro lança menos médicos. O título da notícia, ele já ele tem um conteúdo humorístico aí, mas ele é um pouquinho mais disfarçado. A gente consegue, mas a gente depende muito de quem está consumindo essa notícia. Pode passar no próximo. Aí a gente tem: caminhão que levava pacote anticrime é roubado na estrada e Deus diz que está de férias e não sabe quando volta. A primeira notícia, ela também é muito sutil, e a segunda é totalmente escrachada. Então, assim, existem informações verdadeiras e informações erradas aí que provocam humor. Na segunda, já é totalmente escrachada. E pode passar. E aí tem essa: após a fala de Macron, Bolsonaro proíbe venda do pão francês em todo o território nacional, e Bolsonaro diz que vai adotar caneta compactor porque não vai adotar caneta compactor porque a Bic é francesa. Então, uma é verdadeira e uma é satírica. E como a gente vai descrever essas notícias para que a máquina entenda? Pode... deixa eu ver. Isso aí. Não, pode no anterior. Uma parte da minha pesquisa é observar as reações desses usuários em relação às notícias. Então, a gente extraiu uma quantidade de tweets sobre o sensacionalista automaticamente. E pode passar. E desses dados, 90% são retweets, sem comentários nenhum. E desses 18 mil que foram coletados, 8% são comentários. Então, eu analisei todos esses tweets. Pode passar, por favor. E separei em 5 categorias. A categoria 1, que vai dizer se o usuário está problematizando a notícia ou o alvo daquela notícia. O 2, que o usuário entendeu a notícia satírica. A 3, que são comentários tóxicos. A 4, que são comentários positivos sobre a notícia ou o alvo da notícia. E a categoria 5, que são conteúdos duvidosos. A gente não sabe se o usuário não entendeu ou se ele está sendo irônico, porque não tem nenhuma marcação linguística ali, mas é totalmente do nosso conhecimento pessoal. E aí tem só umas estatísticas dessas categorias que foram extraídas. Pode passar. Então, assim, o que está sendo feito é só a pontinha do iceberg de todo esse problema de automatizar essas notícias e detecções dela. Então, a gente pretende criar abordagens que possam detectar esses conteúdos enganosos e também as notícias satíricas, mas também é importante entender como é o comportamento desses usuários e, usando o Big Data também, criar métodos de linguística, de processamento de linguística computacional para aprendizado de máquina, para detecção. Só que essas tarefas linguísticas são demoradas, porque exigem leitura e análise, e é isso. Tem muito trabalho para ser feito ainda.